Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Boa tarde, boa noite a você, querido ouvinte do nosso podcast Tu Porém. Estamos começando mais uma nova temporada. Antes de falar a respeito deste livro que nós vamos comentar, gostaria de abrir aqui para os nossos convidados. Você sabe que a gente não comenta aqui os episódios sozinho. E eu tenho a honra aqui de apresentar ele, que super aceitou o convite. Ele que eu admiro muito, o Eduardo que é professor de biologia, está fazendo mestrado agora, eu te admiro demais, Lu, porque enfim. E Du, muito obrigada por ter aceito o convite e seja muito bem-vindo. Obrigado, Fefes. A admiração é mútua, tá? Eu admiro muito você também. Felicidade, fiquei muito feliz com o convite de estar no convívio de vocês. E para comentar esse livro tão, assim, tu estava até comentando com alguns, uma porta de entrada para muitos no Adventismo, Caminho a Cristo. E também estou feliz de estar aqui com a minha querida amiga e irmã, que eu conheço há tanto tempo já, que é a Carlinha. E aí, Carlinha? Oi, gente, felicíssima de estar com vocês. Dudu não entrega a nossa idade, falando que é muito tempo, mas muito feliz também de estar aqui com a Fefes. Admiro ela demais também, as admirações aqui são mútuas. Nossa, aumentou minha autoestima muito agora. Te vi crescer, nossa, que conversa de velha. Mas é isso aí. E você é minha mãe, né? Então, isso aí, sua mãe. É óbvio que você me viu crescer. Mas é muito bom estarmos aqui mais uma vez e vamos começar mais um episódio. Bom, como você pode ver aí na nossa thumb no YouTube, esse é o nosso episódio 55 e nós estamos começando uma nova temporada, que nós vamos comentar aqui a respeito do livro Caminho a Cristo. E para você que caiu de paraquedas e tudo mais, nós já gravamos outros livros, né, da Ellen White. A gente já gravou O Vida de Jesus, que foi um calendário do Advento, praticamente o mês de dezembro quase inteiro, a gente trouxe o episódio aí. E nós também temos o livro Grande Conflito, que foi muito legal também, que é o livro do Impacto e Esperança desse ano. Então, se você quiser se aprofundar na leitura desses livros, fique à vontade aí para procurar as nossas outras temporadas sobre os livros de Ellen White. E esse que é o Caminho a Cristo, que é um livro tão curtinho assim, como a Carla falou, que hoje foi o do, não lembro. Que é a porta de entrada aí para muitos, né, no Adventismo. E eu queria trazer alguns pontos do Caminho a Cristo, que ele foi lançado em 1892. Então ele tem aí os seus 133 anos aí de publicação, bastante tempo. E ele é o livro que foi mais publicado da Ellen White, né? Muitas línguas aí, já perdeu a noção de quantas publicações já teve. Mas é interessante, peguei aqui até uma reportagem de quando o livro fez 125 anos, eles comentando que o livro surgiu depois de uma assembleia da Associação Geral, lá em 1888, que eles estavam falando muito sobre o tema da justificação pela fé. E aí, os participantes, né, da Assembleia pediram para Ellen White escrever, então, um livro que fosse cristocêntrico, que trouxesse um pouco a respeito da vida cristã.
E aí, a secretária da Ellen White, a Marian Davis, juntou um compilado ali, pegou os escritos, né? Os vários escritos de Ellen White. E juntou, e nós temos, então, o Caminho a Cristo, que vai ser lançado lá em 1892. Então, basicamente, esse livro é um livro que traz a respeito de como ter uma vida cristã, né? É um livro bem introdutório. Então, se você tá começando a conhecer a respeito, né, do Evangelho, você tá no livro certo, porque ele traz muitas coisas bem pertinentes, né, para quem tá começando na fé, mas não se iluda. Ele é bem introdutório, mas ele tem um conteúdo muito rico, que pelo menos para mim, relendo, foi muito bom, porque eu levei vários tapas na cara também da Ellen White. Mas vamos então comentar sobre os capítulos 1 ao 4. E começando pelo capítulo 1, o cuidado de Deus, falando de maneira bem introdutória, e aí eu libero vocês para falar, gente. Mas eu vejo que a Ellen White fala muito sobre o caráter de Deus, né? Aqui nesse capítulo, porque eu acho que muitas vezes Deus, ele é visto, ele é colocado nessa questão de ser um Deus sério, um Deus que ele pune. Se você não fizer isso, Deus ele vai te punir. A gente acaba apresentando, né? Infelizmente, nós que somos cristãos há mais tempo, a gente pode passar essa ideia, e sendo que não. Sendo que se a gente pegar o livro, né, o Antigo Testamento, pegar toda a Bíblia, por exemplo, a gente vê um Deus totalmente misericordioso. As pessoas tendem a fazer até mesmo uma diferença que eu acho injusta. Falar que o Deus do Antigo Testamento era mais bravo, enfim, mas a gente vê em todo o momento, né, da história do povo de Israel, o cuidado de Deus para com o povo. Então, a Ellen White vai trazer um pouco disso aqui nesse capítulo, e eu queria ouvir de vocês, então, os pontos que vocês acharam interessante desse capítulo, enfim, fiquem à vontade. Fê, pensando nesse capítulo 1 exclusivamente, né, eu... corroborando com tudo que você colocou aí, muito bem colocado, eu noto assim que é um Deus, não só por esse livro, mas pela própria Bíblia, é um Deus que o tempo inteiro ele quer se revelar a nós, né? O Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, ele está o tempo inteiro tentando se revelar de várias formas, e a Ellen White ela traz isso muito bem marcado no primeiro capítulo. Deus ele se revela através da natureza, né? Mesmo corrompida pelo pecado, infelizmente nós vivemos num mundo quebrado pelo pecado, mas mesmo apesar disso, Deus ele se revela num parque, no desabrochar de uma flor, na natureza, em toda a sua complexidade. Deus está ali o tempo inteiro se mostrando. Se mostra, claro, através da palavra, mas a coisa mais estupenda, ele se revela em toda a sua plenitude através de Cristo, né? E Ellen White ela mostra isso. Jesus ele foi a demonstração suprema do caráter desse Deus para todos nós. Eu complemento aqui o que o Du disse sobre a natureza. Eu sou apaixonada pela natureza. Eu não sou bióloga, mas amo demais assim os detalhes, porque no livro mesmo fala assim que a natureza e a revelação dão testemunho do amor de Deus. E cada detalhe que você vê assim na estrela brilhando, no sol quando fica bem forte, ou um sol que tá no entardecer, assim, fica aquele vermelho bonito. Então, cada detalhe que você vai vendo na natureza que vai deixando a gente cada vez mais apaixonado por Cristo e demonstrando o grande amor que ele tem por nós, né? E a maior forma, né, desse amor foi quando Jesus desceu do céu. Ele era magnífico, é tudo, ele é tudo, e mesmo assim ele desceu. Hoje até ouvi um pregador falando que ele desceu, tinha necessidades iguais às nossas, foi no banheiro, igual a gente vai no banheiro, e mesmo assim, ele sabendo que ia passar por tudo isso, ele fez só pelo amor que ele tem por nós, né? Eu gosto muito do jeito que Paulo escreve isso, né?
Ele demonstra isso. Ele fala lá em Filipenses que Jesus ele se esvaziou, né? Jesus é Deus, gente, e ele se esvaziou num ser humano para demonstrar numa sociedade corrompida, egoísta, individualista, com uma liderança que estava mais preocupada com questões políticas do que propriamente religiosas, e ele desceu aqui na terra para mostrar, olha, o caráter do meu pai é esse, né? A lei que vocês tanto exaltam, que vocês têm não sei quantas regras para guardar o sábado, vocês estão colocando em maus lençóis o caráter do meu pai, tudo aquilo que ele falou, eu vim aqui para passar a limpo. Não, o caráter do meu pai, ele sim é justiça, sim, ele tem a sua lei, mas ele é amor, né? E o trato de Jesus para com as pessoas, inclusive os mais excluídos da sociedade, era exatamente isso. Só um último detalhezinho aí do capítulo 1 que eu achei fantástico, assim, as palavras, né? Que falou bem assim, o incomparável amor de Deus por um mundo que não o amou. Então, o mundo não o amava. E mesmo assim, ele sabendo que isso ia acontecer, ele fez tudo por nós, né? Sim, e só para finalizar mesmo, até retornando daquilo da natureza, né? Que a natureza expõe isso, e até citando Paulo também, eu sempre lembro do texto que tá em Romanos, que Paulo fala que a natureza geme em dores, né? De parto, e toda vez que eu vejo essas questões de condições climáticas, até mesmo o que acontece aqui no Brasil, né? Infelizmente, a gente acaba vendo muitos bichinhos morrendo, aí tem esses vídeos, né, deles agonizando. E aí a gente consegue ver, né, o quanto que a natureza, ela clama, né, para que a gente possa voltar para Deus. Porque foi exatamente esse ponto de divisão, né, enfim, que fez com que a gente se afastasse de Deus. E até indo pro capítulo 2, que é a ponte sobre o abismo, que vai trazer um pouquinho disso, né? De que o ser humano era um ser perfeito. Adão e Eva, ali quando foram criados, eles eram perfeitos. A imagem e semelhança de Deus. Só que, infelizmente, com o egoísmo, eu sempre vejo, né? Todo mundo comentando que o primeiro pecado do mundo foi o egoísmo. Quando a gente só pensa em nós. E aí eu vejo que até mesmo na atitude de Adão e Eva, quando Deus vai falar com eles, né? Eles começam a jogar a culpa um no outro pra tirar isso. E conforme eles vão fazendo isso, eles vão se afastando de Deus e eles não perceberam. Tanto que mudou muitas coisas. É tudo tão rápido. A gente lê Gênesis ali, só tem 2 capítulos que o mundo tá perfeito, né? Os seres humanos estão perfeitos. E logo no capítulo 3 já acaba tudo, já tem a quebra. E a gente tá separado, né? De Deus. E até mesmo, acho que o capítulo traz essa questão de uma ponte, né? Que aponta, né, pra Jesus Cristo, como essa ponte pra unir de novo. E eu, em outros estudos também, a respeito disso, né, da queda do homem, a gente vê que Deus era um Deus que ele sempre produzia a vida. Deus, ele, na criação do mundo, nos 7 dias, ele haja luz, enfim, ele criou o mundo. E a partir do capítulo 3, a gente tem a morte, a ausência de vida. Então, tudo que o ser humano faz, ele produz ali, é a ausência de vida. E o quanto que eu acho isso forte, né? Porque Deus criou a gente pra gente ser eterno. Deus criou o mundo pra ser eterno. Só que aí, por conta do nosso egoísmo, a gente perde muito, né? A gente tem a gente envelhece, enfim, acontecem muitas coisas. Então, o quanto que a gente precisa de Jesus, né? O quanto que a gente precisa se entregar e voltar para ele, como nós estamos afastados dele. Eu acho muito legal quando fala a ponte sobre o abismo, porque eu lembro, o meu marido é desenhista, né? Então eu lembro exatamente do desenho da cruz sobre um abismo, que a gente geralmente, como cristãos, vê, né? Essa imagem. E aí,
me faz muito ligar a figura de Cristo mesmo, né? Jesus dando a vida dele para que a gente pudesse passar sobre esse abismo. E aí eu fico, assim, maravilhada com esse amor tão grande, né? Ele não precisava, mas mesmo assim ele foi e fez. E aí, no capítulo 2 até comenta da história de Jacó, né? Que aí ele vê... que eu tava confundindo, gente, se era Jó ou Jacó, a pessoa, né? Aí ele vê a escada, né? Subindo ao céu no sonho. E essa escada representava também a Jesus, né? Jesus sendo a ligação. E hoje a gente também tem ele, né? Como a nossa ligação com o Pai. A gente quer falar com Deus e faz tudo em nome de Jesus, porque ele sempre é a nossa ligação, né? Complementando, né, que vocês colocaram, né? Eu acho que esse capítulo 2, o livro ele segue uma estrutura, né? Ele coloca o problema do pecado, ele problematiza com o pecado, e aí ele vai falar nesse capítulo 2 bem da doutrina mesmo da justificação pela fé, né? Jesus, ele tomou o nosso lugar, né? Tudo aquilo que era para ser para nós, da nossa rebelião, da nossa separação de Deus, Jesus, ele tomou para si na cruz, sofreu por nós, né? Tem uma frase no Adventismo já de muito tempo, se tornou um jargão, mas é uma verdade, né? Que você tentar explicar o pecado de alguma forma, você está justificando. E o pecado, ele é injustificável. Não era para ter existido o pecado num mundo perfeito, como a Fefes colocou aí. Deus, ele nos criou para ser eternos, Deus nos criou para ter felicidade eterna. O pecado, ele é um intruso. E isso nos mostra a extensão da malignidade do pecado e o porquê que Deus odeia tanto o pecado, né? E Deus, ele tem o desejo, mais partindo para o capítulo 3, né? Mas Deus, ele tem o desejo de que a mesma aversão que ele tem do pecado, porque ele tem ele conhece, ele sabe o porquê que o pecado é tão ruim, né? Ele deseja que nós tenhamos o mesmo sentimento de aversão, vou usar até uma palavra forte, mas de ojeriza mesmo do pecado, como Deus tem. E eu até queria levantar um ponto do capítulo 2 também que eu achei interessante, que a Ellen White fala que por nós a gente não consegue resolver as coisas, né? Que às vezes a gente até tem ideias, né, ideologias, coisas que querem fazer o bem para as pessoas. A gente tem essa noção politicamente do bem-estar social, né? A gente quer que o ser humano, ele quer que as pessoas vivam bem, que não tenha desigualdades, que, enfim, o mundo não seja um lugar ruim. Mas a gente nunca vai conseguir conquistar isso por nós mesmos. A gente não vai ser uma ideologia, não vai ser um pensamento, uma filosofia que vai trazer isso. A gente precisa de um salvador. A gente precisa de alguém que é um ser perfeito, que consegue viver, né, da forma perfeita, que para poder salvar a gente, porque por nós a gente não consegue. E eu acho que isso me pega muito, porque principalmente acho que na nossa juventude a gente começa a ver muito isso, né? Ver outras ideias, outras filosofias. E até na questão política mesmo, que eu falo mais por mim, assim, às vezes a gente vê muitas injustiças. E eu até comentei hoje no culto de manhã que eu sou uma pessoa muito revoltada. Mas eu vejo que por nós a gente não vai resolver. Infelizmente, a gente não vai resolver a pobreza do mundo. Infelizmente, a gente não vai resolver as guerras. Quem vai resolver é somente Jesus Cristo. Então, essa ponte, né, sobre o abismo, né, que vai ligar a gente com Deus. E até no capítulo 3, que traz o título de mudança de rumo, traz exatamente isso. Eu achei interessante que começa com uma pergunta, né? Como pode alguém ser justo diante de Deus? E é um questionamento muito grande. Como pode a gente, que é pecador, conviver com Deus? E me fez lembrar, principalmente uma época que acho que a lição estava comentando sobre o livro de Levítico, e aí eu estava assistindo alguns vídeos de alguns pastores comentando, e o pastor comentou sobre o livro de Levítico, né, que ele é mais ou menos, ele traz isso, como pode um povo impuro
que é pecador, enfim, se relacionar com Deus que é santo, que é puro, e aí vai trazer todas essas questões das leis, né, do santuário, enfim, dessa parte de purificação. E a base de tudo isso, né, o que o santuário aponta, o que tudo aponta é a questão do arrependimento, que é até a mensagem principal do próprio João Batista, né, quando ele vai falar de Jesus Cristo, quando ele começa a preparar o caminho, ele já chama todo mundo de raça de víboras e ele já fala arrepende-vos. E acho que o ponto principal, né, a entrada, o começo para uma fé cristã é o arrependimento. É você reconhecer o quanto que você é um pecador, né? Você reconhecer que o mundo, ele tá dominado pelo pecado e você se arrepender. Então, acho que enfim, a Ellen White também traz a parábola do fariseu e do publicano, que eu gosto muito dessa parábola, porque a gente gosta muito de falar do fariseu, né? Que o fariseu, meu Deus, que absurdo, né? O que ele faz. Só que essa parábola é meio que uma pegadinha, porque a gente lê e o fariseu, ele tá falando, ainda bem que eu não sou que nem esse publicano e tudo mais. Mas eu fico, nossa, esse fariseu, ainda bem que eu não sou que nem esse fariseu. Mas eu tô fazendo a mesma coisa. Então, o começo de tudo, né, é o arrependimento. A gente precisa reconhecer os nossos erros. É verdade. Eu acho legal que, assim, que no começo do capítulo ela já conceitua, né, o que é o arrependimento, né? No segundo parágrafo ela escreve: o arrependimento compreende tristeza pelo pecado e afastamento do mesmo. Não renunciaremos ao pecado enquanto não reconhecermos a sua malignidade, enquanto dele não nos afastarmos sinceramente. Não haverá em nós uma mudança real de vida, né? É interessante isso, porque ela traz alguns exemplos de pessoas que realmente se arrependeram e outras que sentiram mais um remorso do que propriamente essa tristeza e desejo de abandonar o pecado, né? Ela cita Judas Iscariotes, por exemplo, que ficou com medo do produto final mesmo, das escolhas dele, né? Só da consequência, Só da né? consequência, exatamente. E arrependimento, ele é muito mais do que isso, né? Não sei, eu penso assim, eu sou pai, né? Então eu penso assim, quando eu faço alguma coisa que eu vejo nos olhos do meu filho ali, que eu pisei na bola, e aí eu sinto uma tristeza profunda de ter levantado a voz, de ter sido mais ríspido, e aí você sente um desejo de não vou fazer mais isso, que eu tô machucando uma pessoa que eu amo, eu vou mudar, eu vou fazer diferente. Eu acho que, creio eu, que arrependimento é isso, é você sentir uma tristeza tão grande, você tem a noção de que aquilo que você está fazendo é errado, mas não fica só na noção, né? Porque só a noção é superficial. É que aconteceu com o Esaú, por exemplo, que vendeu o direito de engasguei aqui. Mas ele vendeu o direito, né, de primeiro filho, vamos dizer assim, e mesmo assim ele não pensou, ele pensou nas consequências ali pontuais, mas não na profundidade desse ato dele, né? Eu acho que é isso. Arrependimento é uma tristeza profunda daquilo que você cometeu e o desejo. Às vezes podemos não ter a força de fazer isso, mas Deus nos promete, né, o que Deus requer de nós é que nos entristeçamos, reconheçamos e temos a vontade de mudar. E aí o Espírito Santo, ele nos ajuda aí nesse processo de transformação. E aí, lembrando também da história que é citada no terceiro capítulo de Davi, né, da oração de Davi, que ele tinha, assim, um profundo arrependimento, tanto que ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus, né? Ele ficava, assim, muito triste mesmo pelo pecado dele revelado, porque ele tinha o amor a Deus e ele sabia que ele estava fazendo errado. Às vezes a gente vai fazendo também as coisas tão mecanicamente, sem pensar, que às vezes a gente começa a fazer o errado e o errado começa a parecer certo pra gente. Mas foi o que Davi fez, né? Ele foi fazendo um pecado atrás do outro, um pecado atrás do outro, e pra ele tava tudo ok. Tipo, eu fiz um pecadinho ali no começo, mas depois não foi mais pecado. Uhum. Mas quando Deus revelou pra ele o grande pecado que ele tava cometendo, ele se entristeceu mesmo, e ele se voltou a Deus e mudou mesmo, né? Como fala no capítulo, mudou de rumo
e pediu perdão e pediu para que Deus não se afastasse dele, né? O que a gente precisa fazer todos os dias, né? Eu acho interessante, só um ponto assim, que eu achei muito interessante, né? Que ela fala, a Bíblia não ensina que o pecador tenha de se arrepender antes de poder aceitar o convite de Cristo. Que a gente tem essa mania, né? A gente acha que, não, eu vou à igreja quando eu estiver preparado. Quantos já não deram estudo bíblico, já não ouviram esse tipo de colocação, né? Que eu até entendo. Só vou me batizar quando eu estiver pronto. Quando eu estiver pronto, eu vou à igreja, quando eu tiver a roupa correta. E Cristo não. Cristo, em Mateus 11, 28, ele fala o quê? Ele fala, vinde a mim como vocês estão. Não importa, com os seus pecados, com os seus fantasmas, com suas dificuldades, a transformação eu vou prover, né? Pensando, por exemplo, na pessoa de Pedro. Se você pensa no Pedro discípulo e contrasta com Pedro apóstolo, Pedro, ele veio do jeito que ele estava para Jesus. Pedro, ele era uma pessoa egoísta, ele era uma pessoa rude, ele era uma pessoa... o Pedro achava que ele estava... Não, eu consigo, eu faço, né? Bem a questão da questão de justificação pelos seus próprios meios, né? E como isso contrasta com o Pedro que falou cheio do Espírito Santo quando ele foi inquirido lá no Sinédrio, quando ele curou o coxo, né? Curou um coxo em nome de Jesus, e as multidões ficaram maravilhadas, isso lá no comecinho do livro de Atos. E aí o Sinédrio arguiu Pedro, né? Por que você está pregando esse nome? E aquele Pedro vacilante que negou a Jesus, que gaguejou lá na fogueira, lá na noite que Jesus estava sendo julgado injustamente, era um Pedro que falava repleto do Espírito Santo. Mas isso daí foi um processo. Pedro, ele veio até Jesus do jeito que ele estava, ele se arrependeu, ele abandonou o pecado e o Espírito Santo passou a usar ele tremendamente. O Du comentou de Pedro, mas eu queria comentar de Paulo. Eu gosto muito de Paulo, gente, desculpa. É fã de carteirinha. Eu sou muito fã, mas é que eu sou fã porque Paulo, ele passa por uma transformação tão grandiosa, porque Paulo, ele era um assassino, ele matava cristãos, ele perseguia os cristãos, e ele teve uma transformação tão, assim, incrível, que ele mesmo, né, a Ellen White cita, né, que ele, antes, quando ele estava ali como fariseu, né, como líder ali, ele achava que ele estava segundo a lei, né, que ele vivia como, nossa, eu sei tudo, eu consigo fazer, nossa, como eu sou maravilhoso. Só que aí na mudança dele, né, quando ele se converte, Paulo, ele chega a falar, que miserável homem que sou. Paulo, ele sempre parece que ele se deprecia, mas ele só tá reconhecendo o caráter, né, dele de pecador. E mostra, e ele fala, né, dessa questão da transformação dele. E pra mim, eu acho que é uma das transformações incríveis, assim, porque eu admiro muito, porque a gente vê o poder transformador de Deus, né? Que era uma pessoa que matava a gente. Pra gente é meio difícil de visualizar, mas ele matava as pessoas. E ele se transformou, ele passou a viver uma vida do evangelho. Se a gente vê as cartas, né? Tudo que Paulo passou, ele foi apedrejado, ele passou por vários naufrágios, foi picado por uma cobra, foi perseguido, muitas coisas. E eu ainda custa entender, ele chega e é como se isso fosse o sucesso pra ele. Como se isso fosse, caramba, eu cheguei aqui no meu melhor. Ele fala, né, combati o bom combate, tudo isso valeu a pena. E eu queria muito aprender a ser assim também, porque acontece qualquer coisinha, eu já fico, ai... Mas a gente vê o poder transformador de Jesus e às vezes parece que é difícil, né? E realmente é, pelas nossas obras, pelas nossas próprias ações, a gente não vai conseguir isso. Então é sempre importante a gente ter esse espírito de arrependimento, de profunda tristeza, que essa tristeza nos leve até Jesus. Porque não é uma tristeza que vai deixar a gente, depressivo, enfim, mas é uma tristeza que vai nos levar aos pés do Salvador para que a gente busque a mudança, né? Para que haja transformação. Para que haja transformação. E no 3º capítulo também fala assim, aquilo que não vencermos acabará por nos vencer.
e causará a nossa destruição. Se a gente não quer isso, se a gente não quer a destruição, a gente precisa abrir o coração para Jesus, a gente precisa aceitar o que o Espírito Santo vem falando pra gente, muda. Muitas vezes a gente fala, é que a gente tá velho, né, Dudu? Aí a gente fala com os mais jovens, não vai nesse caminho, não faz isso. Você fez errado? Volta, não faz de novo, muda. E Deus fala isso todo momento pra gente. Então a gente tem que abrir o coração para que essa mudança aconteça realmente. E a Carlinha já fez o pulo pro capítulo 4, que é Abre o Coração a Deus. E é exatamente isso. Porque acho que todo mundo é assim. Eu, pelo menos, quando eu tô bem lá, tipo... Eu tô bem com Deus, eu tô, sei lá, estudando a Bíblia, eu tô refletindo mais a respeito sobre as coisas de Deus, e aí, às vezes, acabo fazendo alguma coisa e eu, nossa, que droga, que eu fiz isso, e a gente acaba não querendo falar com Jesus. Não, eu acabei pecando, ele não vai querer falar comigo, enfim, ele não vai querer me ouvir. E é exatamente o contrário de Jesus, ele pede pra que a gente... Exatamente nisso, que a gente reconheça esse pecado e abra o coração para ele. A Ellen White, ela traz aqui o trecho aqui no começo, que é: o Senhor não requer de nós atos penosos a fim de que alcancemos o perdão dos pecados. Não precisamos empreender longas e cansativas peregrinações, nem praticar duras penitências a fim de recomendar nossa alma ao Deus do céu ou expiar nossas transgressões. Mas o que confessa os seus pecados e os deixa alcançará a misericórdia. Isso me faz lembrar muito da temporada que a gente teve do Grande Conflito, que a gente falou exatamente da história, assim, da Reforma Protestante, porque era exatamente isso. O povo estava vivendo ali algo completamente horrível feito pela Igreja Católica, né? Que eles tinham que pagar indulgências, eles tinham que, sei lá, subir escadarias de joelhos, tinham que fazer um monte de atos, assim, doidos, porque eles achavam que, assim, obteriam o perdão de Deus, só que eles nunca obtinham o perdão de Deus. E chegava até a questões sérias deles se machucarem mesmo. O próprio Martinho Lutero... O autoflagelo. O autoflagelo. O próprio Martinho Lutero, ele fala que ele tinha vezes que ele se machucava muito e aí ele percebeu, gente, se eu acontecer isso, eu vou acabar me matando, né? E Deus, ele não requer isso da gente. Isso que é bonito. Ele só quer que a gente simplesmente, em ato de oração, né? E reconhecendo as nossas falhas, que a gente reconheça, né? Exponha os nossos pecados e que peça misericórdia, porque ele quer conceder misericórdia. Deus é um Deus misericordioso e ainda bem, graças a Deus por isso. É só um detalhe que eu achei muito fantástico, porque às vezes a gente fala assim, a gente tem que perdoar, a gente tem que melhorar, a gente tem que pedir perdão pelos nossos pecados, isso e aquilo. Mas aí tem um exemplo prático aqui, né? Ele tá falando que se você confessar pro seu vizinho que você ofendeu e pedir desculpas, né, pelo erro, ele deve lhe perdoar. O vizinho tem que lhe perdoar. E você não tem que ficar por aí. Você tem que confessar também a Deus. Porque a pessoa ofendida pertence a Deus. Então, às vezes, a gente fala assim, já pedi desculpa pro meu vizinho, tá tudo certo. Não, a gente tem que fazer o negócio completo, né? Uhum. Muito legal esse exemplo aqui. E uma coisa que resume muito bem esse capítulo para mim foi o versículo, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, purificar de toda a justiça, e eu achei fantástico, combinou bastante com esse capítulo. Num dos parágrafos aqui que me chamou a atenção, fala: a confissão não será aceitável a Deus sem o sincero arrependimento e reforma. É preciso que haja decisivas mudanças na vida. Tudo que seja ofensivo a Deus tem de ser renunciado. Este será o resultado da genuína tristeza pelo pecado. A obra que nos cumpre fazer de nossa parte é apresentada claramente. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer um mal. Né? É bem forte. E me remete a Paulo, assim, né? Remete à vida cristã. É bem isso que você falou, Fê. É um livro sobre a vida, o caminhar da vida cristã, né? E é um processo. É um processo, gente. É um processo que dói, não é um processo fácil, né? Mas é o que nós chamamos de processo da santificação. Eu tenho um tempo já de igreja, assim, e
por mais que você tente fazer o certo, né? Não tentando pelas suas forças, mesmo ajoelhados ali, se humilhando perante Deus, vai chegar vai chegar um momento específico que a gente vai errar, porque nós somos pecadores, né? Só que eu não me lembro da palavra grega, mas existe o pecado no sentido de você errar o alvo, que acontece o tempo inteiro, porque nós somos pecadores. Eu tô lá no trânsito, o cara me dá uma fechada, eu já penso algo que eu não deveria pensar. É o ser humano. Isso é errar o alvo. O problema é quando você tem uma vida aberta de rebelião contra várias coisas que você sabe que Deus não quer que você faça, que você não vá por aquele caminho. Uma coisa é a rebelião aberta, não quero saber de Deus, você vira as costas para Deus, vou viver, é aquela coisa de você colocar-se como Deus acima de Deus. Eu sei o que é melhor para mim, eu vou viver do jeito que eu acho que minha vida deve ser vivida. Não preciso do autor da vida. E a outra coisa é você errar o alvo e você se arrepender. Pedro, né? Voltando a Pedro, aquele Pedro que falou cheio do Espírito Santo, mais à frente ele teve que receber uma visão lá, né? De um lençol abrindo com vários tipos de alimento, para ele entender que não, Pedro, olha, não é só os judeus que têm participação na salvação. Todos, agora está aberto para todos aqueles que crerem no nome de Jesus e se arrependerem e confessarem os seus pecados, podem ser cristãos, podem participar da comunhão dos santos. Pedro escorregou um pouquinho ali, né? Discutia com Paulo essas questões doutrinárias, principalmente concernente à pregação entre judeus e gentios. Então, isso faz parte do processo. O que precisamos fazer é o quê? É estar sempre aos pés de Cristo, implorando o poder dele, pedindo perdão e continuar o processo de santificação. Eu acho que entender isso, que é um processo, né, que não vai ter uma finalização por completo, assim, né, somente quando Jesus Cristo voltar, mas eu acho que isso é essencial, porque para nos ajudar até mesmo no nosso egoísmo, às vezes a gente estabelece algumas coisas e fica pensando, eu leio a Bíblia, eu vou pra igreja, eu devolvo o dízimo, nossa, como eu sou santo, como eu sou bom, como eu sou maravilhoso. Sendo que não, a partir do momento que você tá pensando isso de você mesmo, você tem que rever isso o mais rápido possível, porque não é essa a ideia. A ideia da gente constantemente, né, até mesmo voltando ali pra parábola do fariseu e do publicano, de fazer a oração que o publicano fez. O publicano, ele se apresentou ali pra Deus com vergonha, ele não conseguia se levantar, e a gente vê essa diferença, né, do fariseu que tava todo lá se amostrando, e essa questão até mesmo da imagem. Porque, às vezes, se a gente não toma cuidado, a gente só tá vivendo uma religião de aparências. A gente só quer demonstrar para as pessoas o quanto que nós somos bons, o quanto que nós somos cristãos, para que as outras pessoas pensem, nossa, uau, como essa pessoa é boazinha, enfim. E sendo que não, que tem que ser algo que é sincero. Até mesmo Ellen White diz isso, né? De trazer essa sinceridade, de que... Então, eu acho que o que o Du levantou, eu acho que é crucial, principalmente para pessoas... Para todos nós, né? Mas se você tá começando, se é novo na fé, de não desistir, né? De persistir, porque a gente não é perfeito. Pode parecer que, por mais que estejam, não sei, as pessoas trabalhando por 30, 40 anos a Deus, enfim, ela não é perfeita. Ela é uma pecadora. Por mais que ela seja, sei lá, pastor, seja um pregador, seja um cantor. Enfim, ela não é perfeita. Ela precisa do Senhor Jesus Cristo. Então, se em algum momento você se sentir assim, nessa questão de comparação, fique em paz, né? Que Deus, ele quer que a gente recorra a Ele e, enfim, e peça perdão. Mas, enfim, gente, o papo tá muito bom. A gente poderia conversar, assim, umas 4 horas. Eu não tenho problema nenhum, porque os podcasts que eu ouço tem tudo, sei lá, 4 horas pra cima. Enfim. Mas eu gostaria que agora cada um de vocês trouxesse as suas considerações finais. O que vocês podem deixar aqui. Eu acho que principalmente pensando, né, nesse irmão que tá começando, né? Que
tá conhecendo a Bíblia, que caiu aqui, né, de paraquedas, começou a ouvir o podcast, quais são os conselhos, né, que vocês podem trazer. Enfim, fiquem à vontade. Cristo é tudo que a gente precisa, né? Ele nos mostra os nossos erros, ele é a ponte para nos salvar e pode mudar a nossa vida se nós permitirmos, né? Então nós temos que sempre estar ligados a ele. O que eu tiro desses 4 primeiros capítulos, assim... Eu sou muito fã de Paulo também, viu? É um dos meus personagens favoritos. É fantástico. Tamo junto. Todo mundo, né? E Paulo, ele é esse exemplo daquilo que parece estar tudo certo, mas não tá, e o que deve ser de fato, né? Ele mesmo fala, na lei fariseu, né? Ele falando do passado dele, ou seja, tudo que a lei requeria, eu fazia como fariseu. Me lembra muito o Jovem Rico também, olha, eu guardo tudo, desde que eu era criança. Só que, assim, existem coisas assim que muitas vezes nós não percebemos, né? É muito palpável guardar o sábado, quantificável, devolver o dízimo. Não estou dizendo que temos que fazer, mas muitas vezes não percebemos o egoísmo crescendo no nosso coração, a avareza, a presunção, a autossuficiência. São pecados perigosíssimos que a gente só vai vencer com Jesus na nossa vida. Quando Paulo compreendeu isso, ele passou a ser esse grande campeão do evangelho. Que possamos ter a mesma oportunidade. Amém. E é exatamente isso, o documentando de Paulo realmente é um exemplo muito grande, assim. E acho que da gente tomar cuidado com isso, não é porque o fato de que você está indo para uma igreja, que você está começando a frequentar, enfim, que você já é santo, que você já tá salvo. Tenha humildade, eu acho que esse é um ponto crucial, porque nós seres humanos, a gente tem muito isso de orgulho. Eu falo muito por mim, às vezes, também. Mas que a gente possa ter essa humildade de sempre recorrer a Deus e de a gente pensar constantemente que você é falho, você é pecador, na mesma linha que Paulo mesmo, que miserável homem que eu sou. Que, enfim... você possa reconhecer isso na sua vida e possa a cada dia mais ir até Cristo, que essa é a ideia, caminho a Cristo, né? O título do livro. Que cada dia que passa a gente possa se entregar cada vez mais a Jesus. E bom, esse foi o nosso episódio. Eu gostaria de agradecer a Carlinha, o Du, por participarem. E eu gostaria de agradecer a você por ter acompanhado até aqui. E pedir, caso você queira comentar, compartilhe com seus amigos também, para que mais pessoas possam conhecer a respeito, né, da mensagem desse livro. E também nos siga nas nossas redes sociais, @tuporém.podcast. E... nos acompanhe. Nos vemos então no próximo episódio. Um abraço e até mais.